Ok, pronto. Oi. Não acende ninguém, ainda tá na listinha para lançar, depois eu digito. Bora lá. Vamos começar então mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, do curso técnico em Informática, Cefores, Centro de Educação Profissional da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Vamos começar a aula aqui com um problema que o colega está enfrentando ali. Ele quer sortear um número em Java e ele quer especificar uma faixa. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês a solução que eu implementei aqui. Bom, sortear um número aleatório, só que você quer especificar um intervalo de tanto a tanto. Eu coloquei aqui, eu criei uma função que eu chamei de sorteio número. Essa função, hein? Nossa, estou na época da função ainda. Esse método da classe, né? Criei um programa aqui, P999. Aliás, não vai ser P999, não. Vai ser o próximo de hoje, P32. Nós vamos transformar ele numa atividade. P32. E eu tenho que renomear ele aqui, só um segundo. P32. Aí, o P32... A classe P32 foi criado, então, dentro dessa classe, o método sorteio número. Esse método recebe I de valor inicial e F de valor final. Vamos comentar. I de valor inicial e F de valor final. Ok, então esse método da classe sorteio número recebe I e F. Aqui está instanciado a classe random do Java, está aqui, ó, foi importada através do import. Importei só a classe random do pacote util. Ok, bom, eu vou sortear um número. Esse número, eu vou sortear ele nessa variável número, tá? Criei a variável número, que começa com 0, e enquanto esse número for menor do que o valor inicial ou maior do que o número final, não me interessa esse número que foi sorteado. Por exemplo, se eu especificar que eu quero um número aleatório entre 35 e 88. Então, significa que eu quero sortear um número entre 35 e 88. Então, esse 35 e esse 88 chega aqui no I e no F. Se ao sortear o número com essa instância da classe random, que é o gerador, ele pega sorteia um int. Esse int cai no número. Se esse número é menor do que o I, que é 35, ou se ele é maior do que o F, que é 88, não me interessa. Eu venho aqui e sorteio o outro. É menor do que I ou maior do que F, não me interessa, sorteio o outro. E eu vou ficar nesse samba aqui até sortear um número que esteja entre 35 e 88. Quando isso acontecer, eu devolvo esse número. Esse número que vai ser devolvido aqui, cai na variável número sorteado, e aí eu mostro aqui o número sorteado. Vamos compilar essa bagaça, para ver se vai dar certo. Java C, P32.java, Java P32. Então, aqui o número que tem que ser sorteado tem que ser entre 35 e 88. Então, vamos ver. 60. Beleza, bateu. Número entre 35 e 88. Vamos sortear outro.
44. 50. Então está funcionando. Se eu mudar aqui, ó, eu quero um número entre 22 e 55. Salvou. Compilou. Rodou. 26. 26 está entre 22 e 55. Alguma dúvida aqui? Sim? Eu faço para implementar esse return aqui no meu código? Eu não entendi muito bem o que faz. Que retorno? Return. Eu usei o return, porque eu criei um método da classe específico só para sortear o número. Se você não quer esse método, você copia esse pedaço aqui, ó. E a variável número vai ter o número sorteado. E põe só esse trecho aqui dentro do seu código aí. Alguma outra dúvida, galera, sobre esse exemplo? Você quer sortear vários números? Bom, aí você vai ter que chamar esse método várias vezes. Cada vez que você precisar de um número, você chama o método sorteia número, que é o que eu fiz aqui, ó, passando I e F, passando o intervalo que você quer. No meu caso, o código ele está, eu coloquei aqui para ressortear algumas vezes, está sendo código igual. Está caindo dentro do valor, só que nos outros sorteios são idênticos. Você fez vários sorteios e deu tudo idêntico? Todos deu 17. Não, no mesmo código. Eu coloquei ele para vários, para descer os vetores e ir fazendo um negócio. Estou fazendo o código. Então tem alguma coisa estranha nesse código seu aí, ó, porque cada vez que a gente roda aqui, a gente tem um número, ó. Não, eu não rodo 27. Ele só volta lá nesse número. 36. Então tem que ver o que você está fazendo aí, porque às vezes você está sorteando uma vez só e mostrando várias. Até isso está acontecendo. Pode ser, mais provável. Pelo que você está relatando. Como que eu faço para... Deixa eu mostrar meu código aqui. Essa linha 28 aí, você quer sortear 50 números? Aqui é até o máximo de 50 números. Deixa ele para o usuário, que coloca a quantidade de números que vai ser sorteado. A quantidade de dedos, no caso. Roda seu código, vamos ver. O que é esse 4? Esse 4 é a quantidade de vetores que vai ter no sorteio. São 4 sorteios. Pois é, mas ele sorteou uma vez só e mostrou 4 vezes. Exatamente. Era para ter números diferentes. Eu prefiro implementar no meu aqui do que tentar entender o seu. Deixa eu ajustar o meu aqui. Deixa eu trocar aqui. Cadê? Espera aí um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Quando eu zerar o valor do X, depois que mostra? Só atribui 0. Hein? Deixa eu voltar minha tela aqui. Para implementar aqui o sorteio de vários números. Eu vou fazer isso de uma forma bem simplesinha aqui, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um for aqui. Consegui, deu certo. Deu certo? Mas tá com uma lista bem grande, mas consegui, deu certo. Não, mas é porque sorteio é sorteio, né? Enquanto não tiver lá, ele vai ficar rodando lá dentro.
Beleza, então fechou. Se alguém for dar print no P32, aproveita. Posso usar o meu código P32? É igual, mas é diferente. É igual, mas é diferente, exatamente. Como diria o filósofo, parece, mas não é. Fechou. Agora vamos sair desse P32 aqui, vamos lá para o site que a gente está seguindo. Que é aqui, tutorial, programação Java. Isso. Agora, quem lembra onde nós tínhamos parado? Eu lembro que nós fizemos esses métodos aqui, ó, fizemos até recursão. Foi isso? Fizemos recursividade. Vamos até conferir aqui. Deixa eu pegar o último, que era o 31, então. Ó, fizemos recursividade aqui. Misericórdia. Beleza, fizemos até recursão. Então, agora nós vamos passar para classes Java. E aqui agora a gente vai começar a ver alguns conceitos de programação orientada a objeto. Até então, nós criamos classes com métodos, mas praticamente nós só usamos as classes e métodos que já tem do Java, pronto. Certo? E aí agora a gente vai começar a ver esse conceito de programação orientada a objetos com Java, criando classes e métodos, e aí tem alguns conceitos de herança, etc. Capsulamento, ixi, tá aqui, ó, vai ser divertido até. Só preciso lembrar essas coisas que eu não mexo há 200 anos. Mas esse tutorial aqui é muito bom. Tá, então vamos lá. Bom, aqui nesse tutorial, a primeira coisa que ele está tentando te explicar é a diferença de classe e objeto. Classe é um conceito. Objeto é o objeto real. Se você até quiser dar uma traduzida aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma classe fruta. A classe fruta é uma abstração. É um conceito. Agora, a maçã é um objeto, a banana é um objeto, a manga é um objeto, e todos esses objetos são da classe fruta. Outro exemplo, classe carro. Carro seria só o conceito, o modelo. E aí eu tenho os objetos, Volvo, Audi, Toyota, que seriam objetos da classe carro. Vamos adiante. Aí, pessoal, eu vou sugerir para vocês, tem sempre aqueles mais estudiosos que gostam de devorar além do que temos, principalmente nessa parte dos conceitos de programação orientada a objeto. Eu vou deixar aqui a sugestão que vocês deem um pulinho lá no YouTube, e no YouTube você pegue e pesquise no YouTube por Java XTI. Você vai cair nessa playlist aqui, ó, curso de Java SE completo Universidade XTI. São 116 vídeos. Desde essa parte basicona que nós já estudamos, mas o que eu gosto muito desse conteúdo no YouTube é com relação aos conceitos de orientação a objeto. Eu deixo a sugestão aí que, principalmente quem está pensando em ir para o lado da programação, eu acho que valeria muito a pena você pegar essa playlist aqui e fazer igual a gente faz aqui nos nossos exemplos da aula. Assiste o vídeo, dá pause, digita junto, faz compilar, faz rodar, faz funcionar.
Isso aqui é sensacional. Apesar de ser bem antigo, tá, gente? Aqui está falando que é de 2014, mas eu acho que é até antes, tá? Para vocês terem ideia, isso aqui, quem criou, acho que foi uma empresa, tinha um funcionário lá bom de Java e bom de ensinar Java. Essa empresa pediu esse funcionário para criar esse cursinho de Java aqui no YouTube, e quando você chegava no último vídeo, ele falava, ei, gostou, aprendeu? Manda seu currículo para a gente. O desespero para achar programadores Java foi tão grande, que uma empresa que precisava de profissional e não tinha, resolveu montar um curso para ver se as pessoas assistiam, aprendiam e depois mandavam o currículo para eles. Isso não acontece só com Java, né? Com todas as principais linguagens de programação do mercado. Então fica a sugestão aí, ó, Java XTI, e aí dá uma assistida aí nesses vídeos. Bom, a parte de criação de classe para a gente não tem segredo, é o que a gente está fazendo desde os primeiros dias de aula. Aqui tem um exemplo, int x, então não tem segredo. Aqui outro exemplo. Esse exemplo aqui está um pouco diferente do que a gente tem feito, tá? Esse exemplo aqui, ó, nós temos uma classe. Aqui nós temos uma propriedade dessa classe. E essa propriedade está sendo usada dentro de um método. Aqui, ó, eu tenho a classe main. Foi criado o meu objeto, que é uma instância da classe main, como a gente já fez várias vezes, e depois eu uso o meu objeto .x. Múltiplos objetos. Vamos testar isso, né? Deixa eu ver como é que eu vou testar isso aqui com vocês. Deixa eu criar alguns exemplos aqui. Vamos lá. Esse é o P33, né? P33. Pronto, P33.java. Deixa eu copiar aqui. Eu não vou dar esses nomes de classe, não, que eu gosto mais de... Eu vou tentar, talvez eu até já esteja fazendo coisas que vão ter lá na frente, mas problema não. Vamos lá. P33. Não vai ser legal esse nome P33 aqui, não. Deixa eu pensar aqui o que eu faço. Eu vou ter que mudar o nome desse negócio. Eu vou criar uma classe chamada carros. Vou criar uma classe chamada carro. Essa classe carro tem uma propriedade chamada placa. E tem uma propriedade chamada capacidade, que vai ser int. Então, eu tenho uma classe carro. Criei uma classe carro e defini aqui duas propriedades para essa classe carro, que é a placa e a capacidade. Agora, no meu programa propriamente dito, eu vou criar uma instância dessa classe. Então, eu tenho aqui o meu método main, e eu vou criar aqui, então, a classe carro que eu acabei de criar. Vou criar o Fusca carro. Vou criar o Palio, que também é carro. E aí, eu vou ter que fazer atribuições aqui. Eu vou falar aqui Fusca ponto placa igual.
Acho que não vai funcionar porque do string eu tenho que atribuir. Vou tentar, tá? XPT 1020. Eu acho que vai dar erro, mas depois a gente corrige. E... Opa, o palio eu pus com letra maiúscula aqui. Palio.placa igual WZ. Pronto. Depois, eu vou pegar Fusca.capacidade igual a 6. Não, na realidade, o Fusca tem capacidade para 7 na minha época. Que duas crianças iam no chiqueirinho lá atrás. E o palio.capacidade, esse não, esse é só 5 mesmo. Aí, agora eu posso mandar mostrar. Carro, vou pôr aqui, ó, o Fusca vai ser Fusca.placa mais Fusca.capacidade. Então, capacidade. E do mesmo jeito que eu fiz com o Fusca, eu vou fazer com o Palio. Talvez eu esteja até colocando o carro na frente dos bois, mas tudo bem. Vamos lá, então. Compilação, javac carro.java. Ah, ficou P33 ainda. Eu mudei o nome da classe para carro, mas aqui está P33 ainda. Então, eu vou renomear para carro. Salvou. Compilando. Temos um erro lá no palio.capacidade. Eu acho que eu esqueci de pôr mais, né? De pôr mais aqui, ó. Vamos compilar novamente. Compilado com sucesso. Vamos executar agora. Carro. Aí ele mostrou o Fusca, XPT 1020, capacidade 7, e o Palio. E o Palio WAZ 9080 com capacidade 5. O que eu quero mostrar para vocês com esse exemplo? Que nós podemos criar as nossas classes. Essas nossas classes, elas podem ter propriedades. As nossas classes podem ter propriedades. E quando eu criar uma instância dessa minha classe, eu passo acesso à propriedade da classe através da instância da classe. O que é a instância da classe? Carro, como eu disse, é um conceito. Ele não é um objeto. Criei o objeto Fusca do tipo carro. E aí depois eu falei que Fusca.placa, essa propriedade placa dessa classe carro, essa propriedade capacidade da classe carro. Então, Fusca.placa é o Fusca, que é uma instância de carro, e o Palio, que é uma instância de carro. E aí eu posso, através do ponto, colocar a propriedade, fazer atribuições e trabalhar como se fossem variáveis. As propriedades de uma classe são quase como que variáveis que nós estamos habituados. Alguma dúvida aqui com o P33? Ah, desculpa, não é P33 mais, agora esse aqui é o carro, tá? Diferença de? Então, aí que você vai começar a entender, quando a gente começar a trabalhar com o conceito de orientação a objeto, porque a gente começa a ter o código do nosso sistema Java mais próximo dos objetos que a gente está acostumado no dia a dia. Então, se você está, sei lá, Netflix,
Então, lá eu tenho filmes, eu tenho séries, então eu posso ter classes do tipo filmes e, de repente, Rambo 5 é uma instância da classe filmes. Então, assim, é um conceito. A programação orientada a objeto é um conceito que tenta dar ao código que você está criando, que você está programando, algo mais parecido com o real do nosso dia a dia. Então, a gente usa essa estrutura de criação de classes com propriedades e métodos. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Eu poderia falar que a minha classe carro tem um método buzinar. E quando eu chamar esse método buzinar, ele vai mostrar bi, 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 bi. Então, vou pôr aqui, ó. Bi, 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 bi. Pronto. Esse é o método buzinar. Então, percebam que, quando eu crio uma classe, essa classe é inspirada em algum objeto que existe naquele sistema daquela empresa. E aquele objeto, ele pode ter propriedades e o método é uma ação. O que aquele objeto faz? Então, as propriedades da classe são as características que você tem naquele objeto. E os métodos são as ações que aquele objeto faz. Então, eu tenho uma classe carro que tem como características a placa e a capacidade. Mas o carro tem uma ação que ele faz que é buzinar. Então, tá aqui, ó. Então, quando eu crio uma classe dentro desse conceito, eu penso na classe, penso nas propriedades que ela tem e nos métodos que ela tem. Depois, durante o desenvolvimento do sistema, a gente pode fazer uso dessas especificações que a gente colocou dentro da classe. Por exemplo, aqui, eu vou chamar o Fusca e mandar ele buzinar. Como é um método, abre e fecha parênteses. Esse método buzinar, isso a gente já estudou, esse método buzinar recebe algum parâmetro? Não. Devolve algum parâmetro? Não. Então, posso chamar o Fusca e mandar ele buzinar. Vamos compilar de novo. Vou executar de novo. Olha lá. Quando eu chamei na linha 20, Fusca.buzinar, bi. E aí, o que acontece? Eu acabei de falar para vocês que a classe carro é um conceito. É um conceito que tem as propriedades placa e capacidade. Qualquer objeto que eu criar usando o conceito carro, automaticamente terá as propriedades e os métodos daquela classe. Isso a gente já fez também, só que a gente só fez isso usando as classes já que vêm junto com Java, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu usei um método da nossa classe Fusca e usamos também propriedades dessa instância de carro, né? Que é Fusca e Palio. Ok? Então, se for dar print, a hora é essa. Esse vai ser o nosso carro.java. Fechou, vamos para o próximo. Aqui, eu não vou... esse exemplo aqui, ó, praticamente já está contemplado nesse que a gente acabou de implementar do carro. Porque tem a classe main, e aqui ele criou o meu objeto 1 e o meu objeto 2, que são instâncias da classe main. Então, a classe main aqui é a nossa classe carro lá, e o meu objeto 1 e o meu objeto 2 é o Fusca e o Palio, tá? Usando múltiplas classes. Vamos ver. Segunda classe. Aqui, ó. Beleza, o que ele está fazendo aqui? Ele está criando uma outra classe
e usando aquela classe que ele tinha criado lá em cima. Então, eu vou criar uma outra... vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso código. Eu tinha criado a classe carro, agora eu vou criar uma classe vender. Essa classe vender, deixa eu voltar aqui, que ela vai ser nesse padrão aqui. Tá? Classe vender. Aí, o que acontece? Criei a classe vender. Dentro dessa classe, tem o meu método main. Então, o nome desse arquivo aqui vai ser vender.java. Beleza. Dentro da minha classe vender, eu posso criar uma instância da classe carro, que vai ser o Fiat 147. É um new carro. Ei, caramba. Aí, automaticamente, eu posso fazer o que aqui? Eu posso fazer Fiat 147.buzinar. Pronto. Por que eu posso fazer isso? Bom, primeiro vamos compilar e rodar para ver se eu posso mesmo. Java. Vender.java. Eu ia vender, nem vendi, mandei o carro buzinar em vez de vender. Java C, vender.java. Compilou. Vamos rodar agora. Vender. Olha lá. Bip, 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 bip. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma classe vender. Dentro dessa classe vender, eu estou criando uma instância da classe carro, que se chama Fiat 147, e mandei buzinar. Você sabe por que isso aqui funcionou? Porque a classe vender está exatamente na mesma pasta onde está a classe carro. Então o Java falou assim, opa, vou compilar esse vender. Ele está chamando a classe carro. Deixa eu ver se está aqui na mesma pasta. Tá, opa, fechou. Então, ele vai lá e cria uma instância. Está na mesma pasta. Se não tivesse na mesma pasta, a gente teria que usar aqueles recursos do import. Já viu quando a gente usa o import lá naqueles exemplos que a gente criou para trás? Por que a gente mandou importar? Porque é uma classe que está, sei lá onde. Tá. Oi? Não. Normalmente não, porque é só no processo de compilação que ele vai buscar. Depois que compilou, já está compilado, gerou tudo dentro de um bytecode só, aí já vai rodar tranquilo. Já está junto no pacote, entendeu? Já está junto os códigos. Isso aqui começa a mostrar para a gente que você pode criar um monte de classe Java sua e botar isso dentro de um pacote e, de repente, se alguém quiser usar esse pacote seu, faz um import. Exato. Porque qual que é o grande conceito disso aqui? É a fragmentação de código que é muito utilizado. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Tem alguns trechos de algoritmos que precisam ser executados em várias partes diferentes do sistema. Então, eu não fico digitando aquele algoritmo toda vez que eu preciso dele. Aquele algoritmo está dentro de uma classe e dentro dos métodos da classe, com as respectivas propriedades. Então, eu simplesmente falo, nossa, eu preciso daquela classe que verifica se o carro tem multa. Eu já tenho uma classe que trata isso. Inclusive, né, o mais comum é com acesso a banco de dados, para fazer essas verificações, por exemplo. Então, eu crio uma instância da classe e chamo o método da classe e passo, sei lá, a placa do carro, passo alguma informação. E aí eu preciso conhecer a documentação daquela classe para saber que parâmetros ela recebe, que tipos são esses parâmetros, que parâmetros ela devolve, que tipos são os parâmetros que ela devolve. Por isso que quando a gente consulta a documentação do Java, a gente tem esse cenário. Quando a gente pega uma classe Java aqui, ó, tem o método construtor, que a gente vai aprender mais para frente. Tem todos os métodos aqui, ó. E aí, quando você escolhe um método desse aqui qualquer, aí tem as classes, ó, os métodos, né?
isso que você precisa da documentação. E se você pretende criar classes Java, tem toda uma metodologia, tem toda uma forma de documentar aquela classe. Normalmente, quando você trabalha numa empresa, você pega uma classe que foi desenvolvida por algum programador dentro da empresa, as primeiras 30, 40 linhas daquela classe Java é só comentário. 30, 40 linhas. Só te explicando o que é essa classe, o que é essa classe, qual é a função dela, quais os métodos tem nessa classe, o que cada método faz. Por quê? Porque quando você precisar usar, automaticamente, você vai ter acesso a essas orientações. Porque se pegar uma classe igual a essa aqui, ó, sem nada escrito, sem nada explicado, você vai ter que estudar o código inteirinho até você aprender aquela classe. Então, comentário, que às vezes a gente não dá valor nenhum, principalmente em outras linguagens, em Java é imprescindível. Até porque existem ferramentas, JavaDocs, que cria documentação a partir dos comentários que você põe dentro da classe, então isso facilita. Beleza, então esse aqui é o vender. Fechou? Alguém vai dar um print aí agora. Vamos fechar esse vender e vamos para o próximo exemplo lá do site. O próximo item são os atributos. Já estou vendo aqui na sequência do lado esquerdo. Os atributos eu acabei de mostrar. Quando eu criei a propriedade, aqui está especificado como atributos, né? Eu tinha o hábito de chamar de propriedades. Os atributos da classe, ó, aqui está X e está Y. Lá eu tinha criado placa e capacidade. Vamos usar a nomenclatura que está no tutorial aqui para a gente acostumar com ela. Então, são os atributos da classe. Acessando os atributos, já fizemos isso, ó. O nome da instância da classe, ponto, o nome do atributo. Já fizemos isso também. Aqui, ó. Aqui tem a classe main, aqui é o meu objeto, que é uma instância da classe main, e para acessar o atributo, a instância do objeto, a instância da classe, que é o meu objeto, ponto a propriedade. Já fizemos isso aqui. Fizemos isso para acessar. Quando é método, tem abre e fecha parênteses, né? E quando é atributo, é só a propriedade. Deixa eu voltar aqui, pegar o carro. Ih, agora ficou em ordem alfabética, agora virou uma bagunça. Aqui, ó. A instância da classe, ponto, o atributo. Modificando os atributos. Também já fizemos isso. Sabia que eu estava passando meio que o carro na frente dos bois, mas eu acho que o exemplo ficou mais simpático quando a gente completou lá com um exemplo mais, né? Aqui, o que ele está falando? Como é que você modifica os atributos? Aqui, o meu objeto ponto .x igual a 40. É o que nós fizemos aqui, ó. Meu objeto ponto placa igual a tanto. Meu objeto ponto capacidade igual a tanto. Opa. Isso já fizemos também, está contemplado no nosso exemplo lá. Alterando o valor de x para 25. Também já fizemos lá. Aqui é porque quando ele cria o atributo da classe, ele já cria o atributo atribuindo o valor inicial que é 10. E depois aqui, depois que ele cria o objeto instância da classe main, ele pega o x que a princípio é 10. Toda vez que você cria uma instância dessa classe main aqui, ela tem um atributo x que vale 10. Toda vez. Criou uma instância de main, você tem um atributo x que vale 10. E se você quiser mexer, você já faz assim, que a gente já fez esse exemplo também. Agora começa a dar... Agora começa a ficar mais emocionante o negócio. Aqui, quando eu falo que um atributo da classe é final, vamos ver o que acontece. Deixa eu ver o que eu tenho de proveitoso aqui. Vou criar um outro troço aqui. Fecha, encrenca. Vou criar uma classe, deixa eu ver, pessoas. Pessoas vão ter idade,
Não, vai ter nome. Pessoas vão ter nome, peso e idade. Vou salvar isso aqui. Não, pessoas não, né? Eu tenho mania de plural lá de banco de dados. Aqui nas classes o conceito é diferente. Pessoa.java. Pronto, criei uma classe chamada pessoa. Essa classe eu falei que tem nome, peso e idade. Se eu chegar aqui e falar que o peso é 88 e ele é final, vou botar um final aqui, ó, final. Então, esse peso aqui, ó, final 88. Vou tirar esse buzinar aqui, que não faz sentido aqui. Bom, vamos criar algumas pessoas aqui agora. Então, eu vou ter pessoa, caramba, pessoa P1 é igual a new pessoa. Criei uma pessoa chamada P1, chamada não. A instância da classe pessoa é P1. Consequentemente, eu posso fazer P1.nome igual Zeca da Silva. Então, P1, o nome do P1 é Zeca da Silva. P1 ponto peso vou mudar o peso. Todas as pessoas que são criadas automaticamente começam com peso 88. Mas o Zeca, eu quero que o peso dele seja 55. E por último, P1 ponto idade vai ser 68. Então, agora eu vou mandar mostrar que P1 é igual. P1, deixa eu apagar essa última linha aqui. P1 ponto nome mais P1 ponto peso mais P1 ponto, já pus nome, já pus peso, falta idade. Ok, o que nós temos então nesse exemplo? Temos uma classe pessoa. Essa classe pessoa tem os atributos nome, que é string, peso, que é int, e idade, que é int. E aqui fizemos como nós fizemos nos exemplos anteriores. Criamos uma instância da classe pessoa, que chamamos de P1, atribuímos Zeca da Silva à propriedade nome de P1, tentamos atribuir 55 ao peso de P1, porque o peso aqui começa com 88, e é final. Vocês vão entender esse final daqui um pouquinho. Vamos compilar esse negócio e ver que bicho que vai dar. Java C pessoa.java. Ah lá, já reclamou. P1.peso igual a 55. Um erro. Não passou nem na compilação. Erro. Você não pode associar um valor para final, para variável do tipo final. Ou seja, se eu pus final aqui, é final. Ninguém mexe nesse peso. Então, eu vou para o comentário aqui, ó. //. Vou tirar esse peso daqui, tá? Vou apagar e vou compilar de novo. Agora compilou. E se eu executar agora, ele mostra P1 é Zeca da Silva, pesando 88, com idade 68. Qual que é a lição dessa brincadeira aqui? A lição é que quando você cria um atributo da classe e fala que ele é final, ninguém mexe. Ninguém mexe. Tá? Tudo bem? Não mexe nem aqui e nem de outra classe. Se eu criar um outro programa Java aqui, e dentro desse outro programa eu criar uma classe de pessoa,
Eu vou poder usar peso, mas vai ter que ser 88. Não consigo mexer nele não, porque foi definido como final. Não seria nem variável. Esse final transforma esse peso, que seria uma variável int, transforma numa constante. Certo? Bom, isso aqui é o seguinte, se de repente você está lá com o sistema rodando na empresa e precisa mudar o peso, você tem que entrar dentro do código-fonte, trocar o valor e compilar tudo de novo. Isso aqui, ó, uma das vantagens, você poderia usar o que aqui? O valor de π. Cria uma variável int, ou uma variável numérica que seja compatível com π. π é um número fixo, nunca muda. E você coloca aqui. Aí dentro do seu sistema, toda vez que você usar aquela classe, você tem a classe como atributo da classe e o valor de π. Ou coisas que não mudam, tá? Alguma dúvida aqui com relação a esse exemplo, pessoal? Então pode dar seu print aí. Classe pessoa. Você acabou de aprender o final. Final no atributo. Criação de múltiplos objetos de uma classe, nós já fizemos. Alterando o valor de x de 25 do objeto 2. Isso aqui não tem novidade nenhuma, já fizemos isso. Múltiplos atributos, também nós já fizemos. Aqui ele está criando uma classe com 3 atributos. Já fizemos isso também nos nossos exemplos anteriores. Já fizemos, inclusive, isso aqui. Então, vamos agora, saindo dos atributos, vamos aos métodos. Já fizemos isso também, né? Eu acabei antecipando lá e criando o método buzinar do carro. Aqui, quando a gente criou o carro, ó, eu criei o método buzinar, que é o que ele está mostrando aqui, ó. Você tem a classe, e você pode criar um método para essa classe, e aí depois, aqui, efetivamente, começa a execução do seu algoritmo, e aqui você faz a chamada do método. Já fizemos isso. Isso aqui também já está contemplado lá no nosso exemplo. Agora começa. Qual a diferença de estático com não estático? Esse estático aqui, ó. Qual a diferença de estático ou público nos atributos e nos métodos? Então, ao criar, aqui no caso são só métodos, tá? Então, vejam que ele está criando um método, meu método estático, que não devolve nada, e meu método público. Vamos copiar esse exemplo aqui e rodar ele. Vou só traduzir ele para uma coisa mais próxima aí do nosso dia a dia, tá? Então, vai ser o nosso... Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui agora. Vai ser uma classe... Não sei que nome que eu vou dar para essa classe. Enquanto eu penso no nome, eu vou mudando esses comentários de lugar aqui. Deixa eu pensar. Sei lá, empresa. Vou salvar aqui, então. Empresa.java. Pronto, já deu tudo aqui. Bom, a empresa tem um método contratar funcionário. Contratar funcionário. Método estático. Tá piscando a luz, gente? É uma impressão minha. É só essa aqui. Eu achei que tava para faltar energia aí, Deus me livre. Tá, então, eu vou botar uma mensagem aqui, ó.
Estamos no método contratar funcionário. Beleza. Agora o método público, que vai ser demitir funcionário. Vamos demitir um funcionário. Pronto? Ok. Método main. Aqui começa a execução do nosso código. E agora aqui nós vamos chamar o método estático, que é contratar funcionário. Aqui ele já está falando que isso aqui vai dar erro. Chamar método estático. Contratar funcionário. E aí, agora, nós vamos criar um objeto, que é o objeto empresa, que é emp1, criando um objeto do tipo empresa. Objeto emp1. Tipo empresa. E aí, agora aqui eu posso chamar o emp1 demitir funcionário. Chamar o método público do objeto. Pronto, vamos compilar esse negócio aqui. Será que eu acho que eu apaguei um pedaço aqui? Apaguei isso aqui que estava comentário, né? Ah, tá. Não, eu vou trazer isso aqui de volta, porque na realidade isso aqui é importante. E na realidade, eu vou deixar aqui como comentário, mas traduzindo para o nosso caso, é o demitir funcionário. Erro compilação. Pronto. Só que eu vou... Deixa eu pôr o comentário aqui. Eu vou deixar isso aqui sem o comentário, tá? Ó. Então, vamos ver como é que ficou. Eu tenho uma classe empresa. Essa classe empresa tem dois métodos. Tem o método contratar funcionário, que não recebe nada e não devolve nada. Tem o método demitir funcionário, que não recebe nada e não devolve nada. O que tem de diferente nesses dois métodos? O contratar funcionário é estático e o demitir funcionário é público. Então, eu tenho dois métodos da classe empresa, um é estático e o outro é público. E aí vamos para o nosso algoritmo, para o nosso código propriamente dito. Estou tentando aqui, dentro do meu algoritmo, chamar o método contratar funcionário, que é esse aqui que é estático. E depois estou tentando chamar o método demitir funcionário, que é esse outro aqui que é público. E vamos ver se vai dar certo. Depois, a gente cria uma instância da classe empresa e chama o método que é público. Vamos compilar e rodar, porque vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo aqui. Vamos compilar, então, a classe empresa. Ó, deu erro de compilação. Deixa eu voltar aqui. Deu erro de compilação aonde? Deixa eu tentar colocar tudo na tela para facilitar. A gente conseguir ver, visualizar tudo. Ele está falando o seguinte, ó, deu erro. Ó, empresa.java 13. Erro, método não estático demitir funcionário. Não pode ser referenciado porque é do contexto estático. Então, cadê? Demitir funcionário.
Ele deu lá no demitir, mas é porque ele deu demitir porque... cadê? O contratar funcionário está aqui. Esse que é o estático. E esse que é o público. Bom, segundo o que está aqui no site, ele fala que esse aqui dá erro. Vamos então pôr comentário nele para ver se vai resolver o problema de compilação. Ele fala que o demitir funcionário que é o problema. Vou compilar de novo. Compilou. Então, veja, dentro do meu código, eu não posso chamar um método público da mesma classe. Porém, eu posso chamar esse mesmo método público se for da instância da classe, se eu criei um objeto. Vamos rodar lá para a gente ver, ó. Rodou. Ele foi, estamos no método contratar funcionário, então ele veio aqui em cima bonitinho, ó, linha 2 e 3, processou o contratar funcionário que é estático, e depois vamos demitir um funcionário. Só que esse aqui ele fez através desta chamada. Essa aqui não funciona, dá erro de compilação. Bom, resumo da obra. Se eu tenho um método estático, eu posso chamar ele dentro da classe sem criar um objeto para a classe. O que é criar um objeto para a classe? É isso aqui, gente, ó. Quando eu falo que emp1 é uma instância da classe empresa. Então, emp1 é um objeto da classe empresa. Certo? Então, contratar funcionário, se é um método estático, eu posso chamar ele assim, ó, sem necessariamente ter, sem usar a instância da classe, o objeto propriamente dito. Agora, se o método é público, eu só consigo fazer uso dele se eu criar uma instância. Olha aqui, ó. Criei emp1, que é do tipo empresa, então eu consegui usar o demitir funcionário. Ficou claro a diferença de estático e de público? Estático você chama à vontade dentro do código, ó, sem necessariamente ter um objeto instanciado. Para demitir funcionário, eu tive que criar uma instância da classe empresa, chamada emp1. E aí, a partir de emp1, eu chamei o método de emp1, que é demitir funcionário. Se é estático, não precisa. Chamei direto, sem criar nenhuma instância. Ficou claro isso? Aí, tinha pensado em outra situação aqui, deixa eu ver. Não sei nem se vai aparecer isso lá para frente. Mas, o método estático, contratar funcionário, que foi chamado assim, dessa forma tão simples, ele funcionaria a partir do emp1 também? Façam suas apostas. Quem acha que funciona? Vou compilar de novo. Funciona. Contratar funcionário. Então, o método estático, eu chamo ele sem ter criado um objeto da classe, ou chamo ele também a partir de um objeto instanciado da classe. O estático funciona das duas formas. Já o público, não. Eu tenho que criar uma instância para chamar o método público. Beleza? Pode dar os print aí. Esse é o código da empresa. Vamos ver aqui agora. Criaram um objeto carro. Certo? Agora ele vem com exemplo de carro, que eu já criei carro, né? Chamaram um método e o método. Então, gente, isso aqui já está contemplado nos nossos exemplos anteriores. O que ele está fazendo aqui, ó?
Ele criou uma instância da classe. MyCar? Deve estar para trás aqui, né? Não, tá aqui não. Onde que ele tirou esse MyCar aqui? Deixa eu ver. Main, desculpa. Método main. Método main está aqui, ó. Então, ele cria, a partir do método main, ele cria meu carro e depois chama os métodos. Um método passando parâmetro, outro sem passar parâmetro. Todos os dois métodos são do tipo público, público e não devolve nada, público e não devolve nada, mas esse aqui recebe a velocidade. Isso aqui não tem segredo, não. Nós já fizemos isso aqui, tá? Olha só. Eu tenho uma classe com dois métodos públicos. Um recebe parâmetro int, o outro não recebe nada. Os dois não devolvem nada. E aqui, simplesmente, ele cria uma instância e chama os dois métodos. Isso aqui a gente já fez em exemplos anteriores, tá? Certo? Múltiplas classes. Falou. Aqui ele tem a classe main, a classe segunda. Compilar as duas. Nós já fizemos isso aqui também. Olha só. Eu acabei mostrando isso para vocês sem querer. De dentro dessa segunda classe, ele faz uso da classe main, que é essa classe aqui, ó. Então, nós temos essa classe. Eu fiz isso, agora eu já não me lembro aonde, mas deixa eu voltar aqui. Foi aqui no vender aqui, ó. No vender.java, nós usamos a classe carro. Tá vendo? Então, aqui dentro da classe vender, nós criamos a instância da classe carro, que está aqui na mesma pasta. Então, o que ele está fazendo aqui é a mesma coisa. Ele tem a classe main, ele cria a classe second, e dentro dessa classe, ele chama a classe main. Então, isso aqui também já está contemplado naqueles exemplos que nós já implementamos. Certo? Bom, por hoje nós vamos parar aqui nas classes, nos métodos da classe Java, tá? Na próxima aula a gente começa nos construtores, que é o próximo item aqui. Beleza? Alguma dúvida? Então, fechou.